E aí, senhor Bruno Fornari, tudo bem? Fala, Leandro, tudo bem? Cara, a gente já teve na newsletter se explicando o que que é a BF3, né? A Brasília Uhum. Functional Fitness e a Functional Fitness em si. E a gente está junto nessa aí, mas a galera não sabe das nossas empreitadas para ajudar os árbitros do Brasil. Essa ideia, na verdade, que algumas pessoas acham que já existia por causa da CrossFit. Então a gente vai falar sobre o que foi feito e o que, que muda dos parâmetros standards da CrossFit. Bora lá. Bora Explica lá. o que a gente fez. Bom, basicamente a gente fez um material que envolve todo tipo de padronização de movimentos que a gente usa nos nossos treinos do dia a dia e nas competições. Tem muita coisa que a gente faz nos treinos do dia a dia que são conteúdo, são treinamentos acessórios que não são exigidos em competição, então esses movimentos a gente nem colocou, tipo dumbbell row é um movimento acessório e não faz o menor sentido a gente colocar numa competição. Então esses tipos de movimento a gente não colocou. Então a gente colocou todos os movimentos que a gente julgou úteis para colocar numa competição, descreveu todos esses movimentos, tanto há uma descrição breve, o movimento, como ele se inicia. A gente quebrou o movimento em 4 partes, que é a posição do corpo ou a posição do material inicial, a posição final, os requisitos e quando tem algum tipo de ciclo. São esses quatro requisitos que determinam o padrão do movimento. Então, são 87 movimentos, se eu não me engano, que a gente fez toda essa descrição, colocando todas essas informações em texto e em foto também. E O que muda... Bom, pode falar, pode pode falar. falar. O que... O que muda para CrossFit, basicamente, não muda nada. Os padrões... para Functional Fitness internacional, eles têm umas regras um pouco mais restritas. O que a gente fez foi pegar essas regras restritas e adaptar para a realidade do Brasil e fazer com que não seja tão restrito assim. A gente colocou uma flexibilidade maior, porque isso não vai definir um campeonato, o título do campeonato, caso esse mínimo detalhe seja atingido ou não. Então a gente deixou mais flexível para facilitar a vida tanto do competidor quanto da arbitragem. E assim, duas perguntas, na verdade. Hum. Primeiro, você fez pela plataforma, pelo site da Brasília Functional Fitness, mas Uhum. isso é uma exclusividade Brazilian Functional Fitness? Ou está aberto para todo mundo? E se eu usar isso, eu tenho que mencionar a Brasília Functional Fitness? Isso está aberto, está gratuito e vai permanecer aberto e gratuito para sempre. Qualquer competição que queira, ou qualquer coach que queira ensinar um aluno, um competidor, aos padrões de movimento, pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Não precisa de referência, porque a gente quer ser conhecido como um fomentador do esporte. Isso daí faz com que o esporte seja divulgado, entendeu? Então, se a gente quer ser uma referência, não faz o menor sentido a gente exigir que tenha um tipo de contrapartida. A gente só quer ser uma referência, tanto para padrões de movimento. Então, absolutamente qualquer competição, qualquer treinador, qualquer atleta que quiser ter essa informação, vai lá, tá tudo disponível, tudo de graça. Bom, você falou que tem fotos e vídeos. Como é que foi feito isso daí? Vídeos, tomara que tenha por vir. Já foi preparado alguma coisa. O trabalho para editar todos esses 90 vídeos, mais ou menos, é muito grande. Então, eu vou fazer com calma. Mas as fotos a gente fez umas 2 semanas atrás. Foram um total de 1.700 fotos. A gente pegou tudo de tudo, a gente fotografou. Aí, depois de um trabalho de edição, enfim, se eu não me engano, foram usadas 124 fotos, mas tem fotos ainda complementares para subir.
Mas o básico do básico já está disponível, já tá lá. Basicamente, a gente contratou todo mundo voluntário. É, foram 3 modelos e uma fotógrafa. A gente reuniu essa galera num box com com a lista que está no site. Por exemplo, Air Squat. Então, tem todos os requisitos lá do Air Squat. E foi fotografado o Air Squat. Depois, Back Squat. Mesma coisa. Front Squat. Todos os 90 exercícios. Colocando as diferenças com relação ao que tem os standards da CrossFit, primeiro, que eu até citei num dos nossas lives, né, com o Zapa, com o Diego Zaparoli, primeiro que é em português, né? O que a gente sabe que o Judges da CrossFit foi ser em português há 2 anos, né? Antigamente era todo em inglês. E a pergunta também que eu tenho para fazer e esse parâmetro vai seguir, tipo, a CrossFit fazia com mudar todo ano para o bom andamento daquele ano, por exemplo, games, uma vez o burpee podia ser com um pé de cada vez, depois o burpee tinha que ser juntos. A ideia é mudar uma vez por ano ou isso permanecer para ficar mais fácil? Bom, vamos lá. O que a gente fez, que eu comentei lá no começo da entrevista, o que a gente fez foi basicamente facilitar a vida de todo mundo. Por exemplo, vamos falar sobre o burpee. O burpee, a posição inicial do burpee é o peito no chão e a posição final do burpee é saltando com um bate-palma em cima da cabeça. Como você faz isso? O problema é do competidor. O problema é de quem está fazendo. Então, a gente facilitou a vida. A gente não tem esses requirements, os requisitos mínimos obrigatórios extremamente detalhados e obrigatórios para fazer esse movimento. Não faz o menor sentido. Então, por isso que com as nossas reuniões, éramos em 10 head judges, se não me engano, tendo esse tipo de discussão, a gente optou por lapidar algumas coisas e deixar a coisa mais fácil possível. Por exemplo, toes to bar. Toes em inglês significa os dedos do pé. Mas se o cara quiser encostar a tampa do pé, o problema é dele. Vai valer. Não tem o porquê. Se quiser colocar a sola do pé, vai valer também, porque não vai fazer muita diferença para o campeão do segundo colocado. Não vai definir quem é o melhor. Vai facilitar a vida de todo mundo. Entendi. Vai permanecer assim para sempre. Não vai ter... Cara, eu não vou dizer que vai permanecer assim para sempre, caso venha algum movimento novo. A gente vai mexer e se em comum acordo com toda a nossa comunidade, tanto que tá aberto uma caixa de sugestões, reclamações e correções lá no site, sempre que alguém for sugerir alguma coisa, como já houveram várias sugestões que a gente avaliou, só foram acatadas correções, correção de texto, enfim. Mas mudança de padrão de movimento, eu duvido muito que vai mudar. Por exemplo, eu tenho certeza que essa do burpee não vai mexer. Porque a gente não quer colocar esse tipo de dificuldade na hora de uma competição. A gente quer deixar todo mundo mais, sei lá, à vontade possível. Aí quando a gente estava conversando nessa live aí, o Fábio, né, o coach da Vanessa Pavanella, estava comentando e conversando com a gente sobre CrossFit e o Functional Fitness, na verdade, abrange o maior número de estímulos diferentes, né? Então a galera pensa também em alguns exercícios diferentes que não necessariamente estão dentro da modalidade de LPO, de ginástica ou de metabólicos, e aí inventa uma coisa diferente. Para o campeonato ficar diferente. Tudo bem que às vezes a gente tem um negócio esdrúxulo, que a gente já está acostumado a ver, mas tem coisas que são legais para ficar ali. E realmente, tipo, e aí, como é que vai ficar? Tipo, esses exercícios novos, que aparecem uma vez por vez só para deixar o campeonato mais legal. Então, eu vou dar um exemplo. Aparece ou ficam à mercê? Eu vou dar o exemplo, então, do campeonato mundial que teve ano passado. Eles lançaram um movimento chamado pull over. É basicamente um muscle up, só que você entra por cima da barra.
É um movimento que está sendo colocado em competições, só que eu acredito que ainda não é o momento de colocar isso no Brasil, entendeu? Uhum. Mas se, por acaso, você é o dono de uma competição, você quer colocar o pullover e quer sugerir que a gente coloque no nosso padrão de movimento, a gente coloca. Isso enfim, não tem um porquê. São movimentos testáveis, que as pessoas podem competir. Então, e teve outra prova que era handstand walk, só que no meio do caminho o cara tinha que dar uma pirueta de 360 graus. E com os pés juntos, com uma almofada nos pés. Então o cara tinha que fazer handstand walk e não podia andar com a perna aberta, ele tinha que segurar o material no meio das pernas. Vai ter essas mudanças, essas mudanças pequenas. Acredito que vai ser um ou outro movimento por ano, nada muito absurdo. E sempre vai ser para pior. Então, para nossa realidade de competições amadoras no Brasil, é muito difícil que seja colocado alguma coisa maluca. Duvido, não duvida que nós somos. Colocou o skate, colocou o intermediário, colocou o primeiro campeonato que o cara fez, vai aparecer essas coisas. Agora a galera gosta de uma criatividade, né? Mas então, só para, vamos dizer, destrinchar isso, então, fica muito mais fácil para o organizador, então, ele colocar assim, ó, o padrão de regras pá, coloca o link do Brasília Functional Fitness, com exceção de movimento tal. É muito mais fácil colocar um regulamento assim do que um regulamento de 3 páginas explicando todos os movimentos do campeonato. Exatamente. Aí pega 40 campeonatos. Aí vão ser 40 regulamentos escritos, 40 regulamentos escritos por 40 pessoas diferentes. A galera vai escrever um texto, por mais que a informação seja a mesma, de 40 formas diferentes. Então vão ser 40 interpretações diferentes. Então a cabeça da galera que está competindo enlouquece. Porque hoje eu compito no campeonato A, B e C. Eu tenho que saber 3 tipos de regras diferentes. Se a gente centralizar tudo numa coisa só, é sucesso para todo mundo. A gente vai ter competições com menor quantidade de problemas, índice de erros de arbitragem muito menor, e a quantidade de competidores com dúvidas vai reduzir bastante, porque a galera sabe onde a informação vai estar. A informação vai estar só no único lugar. Então, ela vai saber que é automático. E ajuda nossos head judges, né? Porque explicar para o árbitro todos os movimentos demanda um grande tempo. E se eu explicar para ele Exato. que vai ter um diferente do que ele já está acostumado, já toma aí mais de 1 hora para mais do nosso tempo de treinamento. Aí um head judge para 40 árbitros e vão vir 40 perguntas, 40 interpretações diferentes. Então, se a gente ficar trabalhando só no mesmo, chega uma hora que fica automático e tá tudo muito mais fácil e claro. Que massa. Que legal. E mudando um pouquinho só para a gente fechar e aproveitar que a gente está conversando, como é que está a questão das filiações da Brasília Functional Fitness após tanta polêmica aí do mundo fitness? Você está perguntando no nível global ou nível Brasil? Nível Brasil, vamos falar aqui da nossa realidade. Bom, o que eu vi foi não vou dizer que foi um hype, o mundo inteiro entrou no hype o mundo inteiro acabou se polarizando, no Brasil não foi diferente. Eu vejo que muitas academias já vinham querendo se desafiliar da CrossFit e basicamente elas ficaram meio que órfãos de um líder, de um representante. E começaram a surgir várias associações, grupos, enfim. Tem a Associação de Centro de Treinamento de São Paulo, tem uma outra associação de centro de treinamento no Ceará, todos eles já nos procuraram. Eles são focados em centro de treinamentos. A gente fez uma afiliação da Brasil F3, onde basicamente o cara não precisa fazer nada, a não ser entrar no nosso site e preencher as informações da academia, e elas vão ter acesso a informações mensais sobre o que está acontecendo no Functional Fitness nível mundo. Porque essa é a nossa função. A Brasil F3 basicamente está linkando as pessoas que praticam esporte no Brasil com o restante do mundo.
Então, nós somos esse link entre mundo e país. E outra coisa que eu ia perguntar. Mas, assim, quando a gente comparava, sempre a gente busca, tipo, a CrossFit, ela já não estava mais nessa linha, mas ela estava tirando até o corpo fora de fazer cursos e etc. A Brasília Functional Fitness não tem essa mentalidade de gerar cursos que nem a CrossFit tinha um level 1, level 2, ginásticos, etc. Então, tem algumas... A gente é livre para fazer esse tipo de treinamento. O nosso foco não é a parte de treinamento em si, de preparação do atleta. Eu dou um exemplo assim. Você é um competidor do campeonato mundial, só que se o teu treinamento for triatlon e escalada, beleza, você vai competir com um cara que faz levantamento de peso. Então, o tipo de treinamento não interfere. Mas tem algumas federações nacionais do tipo a Federação Inglesa, a Federação Norueguesa, estão com cursos do tipo Level 1 a Level 4. A Federação Inglesa, se eu não me engano, está com meio que uma espécie de validação. Caso você seja CrossFit Level 1, você cria automaticamente, você já tem o certificado da Level 1 da Federação Nacional dos Caras. Isso é um projeto. Isso se tornou um projeto porque a demanda para a gente foi muito grande. Não era o nosso foco, mas como a demanda veio, assim, ó, mais de, sei lá, 150 pessoas nos procuraram querendo informações, querendo cursos enfim, cursos preparatórios para coaches de functional fitness. Enfim, se transformou num projeto futuro. Por enquanto não tem data, por enquanto não tem conteúdo, mas existe a vontade e a ideia, com certeza. Porque o grande detalhe o grande peso do nome CrossFit, na verdade, vinha do selo de qualidade. Eu ser um CrossFit Level 1, para mim, teoricamente dava uma estrelinha de que eu era responsável, eu era treinado e eu era bom naquilo que eu dava aula, né? Uhum. Então, acho que a comunidade ficou meio órfã disso também. Tipo, Sim. não tenho mais esse selo de qualidade. Quem vai me dar esse selo de qualidade que eu sou bom nisso? Como o nosso foco é basicamente fomentar o esporte da parte de competição, o esporte competitivo, colocando o esporte nas Olimpíadas lá em 2028, a gente tem esse selo de qualidade mais focado em competições. Então, a gente não tem um curso, não tem... Enfim, não temos instruções de como fazer uma competição ser certificada por nós, mas a gente tem os pré-requisitos. A gente tem um documento de pré-requisitos que a gente manda para as competições e as competições avaliam. Opa, eu tenho condição de cumprir com esses pré-requisitos, então eu quero entrar no processo de certificação. Uhum. Então já tem algumas competições que já foram avaliadas e que elas já têm esse certificado. Por exemplo, se você mora em São Paulo e quer competir sei lá, em Pernambuco, você nunca pisou no Pernambuco e tem duas competições que você quer participar, A e B. A participou do processo de certificação da Brasil F3 e a B não. A probabilidade de você querer competir na A é muito maior porque você conhece a entidade, a instituição, que essa competição já foi avaliada. Então, se a instituição Brasil F3 dá o ok dizendo essa competição é boa, é interessante, ela é segura, ela cumpre com os horários, ela remunera bem seus árbitros, enfim, dá uma estrutura tanto da parte de saúde, quanto de competitividade, quanto para os trabalhadores, top, você vai querer optar pela competição A, porque a B você não tem referência nenhuma. Você vai nas cegas na B, eu prefiro saber onde eu conheço, né? Exato. Boa. Então tá bom, Fernari. Obrigado aí pela entrevista de novo. Esperamos que daí Fechou? eu espero, você espera e vamos tentar colocar isso na cabeça dos nossos organizadores. Vamos tentar fazer o esporte funcionar mesmo sem esse nome, porque o esporte, a comunidade não tem nome em si, são pessoas, né?
Exatamente. E é uma coisa muito maior do que nós. A gente só é o caminho que vai fazer com que leve o esporte um pouco mais para frente. Beleza, então. Fechou? Obrigado, se cuida aí e até uma próxima. Valeu, cara. Abraço.